Olá, tropa de elite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Prazer Souza, de Educação Física. E hoje, dia 26 de julho de 2021, nós iremos abordar um assunto muito legal e bem atual, que são os valores olímpicos, tá? A gente tá vendo aí durante essa semana, desde sexta-feira começaram as Olimpíadas e muita coisa legal está acontecendo. E dentro daquela festa toda de Olimpíadas existe uma filosofia. E dentro dessa filosofia que foram criados os valores olímpicos, ok? Bem, o Olimpíada é uma filosofia, como eu falei, né, que combina a forma equilibrada de qualidade de vida, corpo e mente. Tá? Então, os Jogos Olímpicos, dentro do seu contexto, ele não trabalha só o esporte pelo esporte, ele está associado com a cultura e também com a educação. Tá? Atualmente existem 3 valores olímpicos e 4 valores paralímpicos, totalizando o valor de 7 valores. Então, os Jogos Olímpicos eles iniciaram na Grécia em 1896 e 64 anos depois surgiram os Jogos Paralímpicos. Por trás dessa filosofia, do barão francês Pierre de Coubertin, ele é o fundador do movimento olímpico. O barão, ele era um educador, então a partir daí ele não quis criar só os Jogos Olímpicos, mas também ele desenvolveu uma série de princípios universais e valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas também à educação e à sociedade. Então, por isso foi que surgiu os valores olímpicos. O esporte, ele não como a gente sabe, o esporte não pode ser só a bola, jogar a bola, só vou saltar. Não, dentro daquilo ali tem uma filosofia de vida, o surf tem uma filosofia de vida, o futebol, o handebol, então assim, dentro daquilo tem um espírito esportivo, tem um espírito de equipe, então tem várias coisas que envolvem o esporte, por isso que ele é tão encantador. Vamos lá. Então, os valores olímpicos. Existem 3 valores olímpicos, que são amizade, respeito e excelência. E também tem os valores paralímpicos. Então, na minha cabeça, eu acharia que não deveria ser dividido esses valores. Porque mais pra frente eu vou explicar o porquê eu acredito que todos esses valores, eles fazem parte tanto do olímpico quanto do paralímpico. Mas vamos ver logo aqui os valores olímpicos. Amizade. Estende a mão e busca o entendimento. O amigo procura entender o próximo, apesar das diferenças, e tem, em relação ao outro, atitudes e sentimentos positivos, como simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança, solidariedade e reciprocidade. Então, dentro dos valores olímpicos existe aquela amizade, apesar de estarem lados opostos, mas existe a rivalidade esportiva, mas dentro daquilo tem que existir amizade. E para a vida, esse é um princípio da amizade onde você tem que são sentimentos positivos, como a simpatia, né? Você tem que ter compaixão, ter confiança em outra pessoa. O respeito inclui fair play, jogo limpo, respeito às regras do jogo, honestidade, saber seus limites e tomar conta da sua própria saúde, não ao doping e ao meio ambiente. Respeito significa também um sentimento positivo de consideração por outra pessoa, outro país ou de outra religião, por exemplo. Então, gente, o que é que eu falo em relação ao respeito? Esse jogo limpo, a gente vê que um atleta quando mesmo fazendo uma falta no jogo de futebol, no jogo de handebol ou no jogo de basquete, se o adversário cai, ele vai lá, tenta levantar, ajuda a levantar o adversário. Né? Muitas cenas bonitas que a gente já viu de chegadas de corrida, onde o corredor para, deixa de fazer a prova dele e vê que aquele outro atleta ele treinou bastante para aquilo e lesionou. Eu já vi várias chegadas onde os corredores vão lá e vão buscar realmente ajudar, fazer com que aquele cara ultrapasse a linha de chegada. Então isso significa um respeito muito grande. O respeito é você saber torcer
o seu adversário também, mesmo quando você já perdeu o seu título. Ontem eu vi nos jogos, ontem eu fiquei até tarde assistindo o skate e vi aquela equipe né, a menina lá, a Raíssa, né, que foi a vice-campeã mundial, uma criança, né, e quando tanto os atletas da seleção brasileira de skate, que já não tinha mais possibilidade de medalhas, como os atletas de outros países, eles ficaram torcendo por ela e torcendo pelos outros. Então, isso é uma grande forma de respeito. Excelência, né? Isso aí, voltando ao respeito, a gente também não é só no esporte, mas a gente tem que trazer tudo isso para a vida. É a gente ficar feliz quando nosso amigo, quando nosso familiar consegue subir um degrau mais alto, né? Ajudar aquele que a gente vê que está para baixo, a gente puxar ele, ajudar tanto, não estou falando de ajuda financeira, mas a gente às vezes uma palavra amiga já é uma coisa muito boa, onde você consegue levantar uma pessoa num momento difícil. Então isso também faz parte do respeito. Excelência tem tudo a ver com dar o melhor de si, tanto no esporte quanto na vida, participar e progredir de acordo com seus objetivos. Então, o atleta, ele vai procurar o melhor, tá? Ele vai procurar a excelência. Mas isso aí, eu estou jogando futebol, mas eu vou fazer meu treinamento porque eu vou querer melhorar minha qualidade física, eu vou melhorar minha alimentação e eu vou lá e eu vou conseguir. Mas não só essa excelência, a gente também puxa para o lado, né, para a nossa vida, no nosso cotidiano. Eu hoje, qual é a excelência de vocês? A gente está estudando para concluir o ensino médio, eu estou estudando para poder passar no Enem, então eu vou dar o meu melhor, eu vou focar naquilo ali e eu vou embora. Então, assim, a gente viu os 3 valores olímpicos, agora a gente vai passar para os valores paralímpicos. E, tá aí. Gente, aqui eu vou voltar. Peraí, deixa eu botar isso aqui, tá? Pronto. Tô enrolada aqui com esse bicho. Deixa eu ver. Valores paralímpicos são determinação, coragem, igualdade e inspiração. Vou voltar para o primeiro. Determinação nos dá confiança e faz com que acreditemos em nós e continuemos a fazer o que melhor podemos, mesmo quando a situação está difícil. Ela ajuda a tomar decisão, focando nos objetivos. Então, a gente tem um exemplo muito grande, realmente, paralímpico, são a determinação. A gente, quando vê, semana passada tem um cego sozinho na praia, um cara com né, aquela bengalinha lá dele, e sozinho, e ele tem aquela determinação, ele estava lá caminhando, fazendo a caminhada dele. Aqui em Alagoas a gente tem um atleta paralímpico, um atleta de triatlo, Neto, ele só tem um braço e ele consegue fazer a prova de corrida tranquilo, natação e principalmente ciclismo, cara rasa. Então essa determinação de atleta que paralímpico que pode ser levada também para a vida. Coragem nos impele a fazer o que acreditamos ser certo. É um valor também de habilidade de enfrentar a dor, de sofrimento, medo, perigo, incerteza e intimidação. A coragem física é aquela que nos dá força para lutar contra a dor e o sofrimento físico. A coragem moral nos dá força para agir corretamente contra a vergonha e desonra e desânimo. O que significa isso? A gente vê que muitos atletas eles competem lesionados. Ontem eu assisti o skate e aquela atleta Pamela Rosa, ela tinha grandes chances de ser medalhista olímpica, só que acabou ficando em 10º lugar. E a gente vendo, ela estava ali, tentando fazer, e a gente não sabia o que tinha por trás daquilo ali. Hoje eu vi uma foto, tornozelo totalmente inchado, a menina competindo lesionada. Então ela foi lá, superou sua dor e ficou em 10º. Gente, ela é uma das 10 melhores do mundo. Ela não só ficou em 10º, ela era uma das 10 melhores do mundo. E ela foi lá, segurou a dor e com certeza, com determinação, ela conseguiu participar da prova. Ela não abriu mão
né? Então é a coragem física, ela teve força para lutar contra a dor e sofrimento que ela está sentindo naquela hora. E a moral também, porque você passar um tempo treinando, né? E você desistir é complicado. Então, assim, em relação a essa palavra coragem, também vamos puxar para o lado da vida, dos nossos estudos, do nosso trabalho. Às vezes a gente está sem vontade, mas a gente sabe que tem que acreditar e ir lá e correr atrás de tudo, correr atrás de estudos, correr atrás de um trabalho, correr atrás de melhores para nossa família, tá? E não pode desanimar. Então, isso o atleta paralímpico ele passa, e não só o paralímpico como o olímpico, por isso que eu falei, eu acho que todos esses valores envolvem, não deveria existir valor olímpico e paralímpico, eu acho que isso está tudo dentro de tudo que a gente viu. Deixa eu puxar aqui. Igualdade, né? Faz com que todos possam ser igual e receber o mesmo tratamento. É o valor e a qualidade do ser, mesma quantidade ou medida, valor, status, assegurado a imparcialidade, oportunidade, tratamentos para todos, sem olhar para a religião, preconceito, etnia, raça, idade, sexo. Então, assim, gente, esse valor, igualdade, é um valor paralímpico, onde a gente, às vezes, a gente não vê isso acontecer, a maioria das vezes a gente vê as nossas ruas, elas não ajudam o cadeirante eles a se deslocar. A gente vê o nosso sistema de ônibus, né, de transporte, nem toda hora. Muitos cadeirantes, às vezes, o ônibus para e eles não conseguem subir do ônibus para ir para um local determinado. Aí às vezes a gente para assim e diz, mas não tá nem aí, né? A gente não tá lá naquela cadeira, mas imagine você querer ir para o seu trabalho ou resolver algum problema e o ônibus passar e você não conseguir subir porque a porta não é acessível, né? E outras coisas, batente de rua, então assim, não só isso em questão de, mas em questão de cor, né? Existe aquela, a nossa sociedade, né? Ainda existe aquela desigualdade, o preconceito, né? Então, preconceito em relação à cor, em relação a sexo, idade, a discriminação, né, social. Às vezes uma pessoa, porque a pessoa tem um poder aquisitivo menor do que o outro, acaba discriminando. E isso aí a gente tem que tratar as pessoas da mesma forma, tá? O ser humano, a gente tem que ter um grande respeito pelo ser humano. Então essa igualdade, eu acho que também cabe um pouquinho de respeito. Inspiração, busca uma fonte que traga ideias para completar uma tarefa ou fazer algo especial. Então, o que é essa inspiração? Então, cada vez que você consegue completar uma prova, cada vez que você consegue superar, você serve de inspiração para as outras pessoas que estão ali, que vão ver tua história, tá? Então, isso aí são os valores olímpicos. Lá no módulo tem 2 questões em relação a isso. Espero que vocês consigam fazer essas questões e na próxima aula eu corrijo. Agora a gente vai para a resposta da questão sobre obesidade, né? Foi a questão da aula passada, né? Então a resposta certa é a letra A. A falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Então, gente, o que a gente viu, quem leu o texto, quem não leu, volte lá. Eu ia explicar, ler tudo de novo esse texto, mas eu achei desnecessário. Eu vou só explicar a questão. Então, se em relação a pergunta, em relação ao texto que vocês leram lá no nosso módulo, a falta de atividade física, essa é a resposta certa, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, né? Então, por que isso? Porque os jovens, a maioria dos jovens, não só os jovens, mas como os adultos, eles estão fazendo uma alimentação que não é uma alimentação correta. A maioria procuram alimentos mais rápidos, então acabam fazendo com que comam comidas industrializadas, né? Frituras demais, sanduíche. Então é importante que comam alimentos ricos em carboidratos saudáveis, né? Como feijão, arroz, as verduras, frutas.
cobrar uma gordura, mas procura uma gordura que seja saudável, amendoim, como a gente falou, um amendoim, um abacate, as carnes têm que ser menos gordurosas. Então, em relação a essa questão, a letra A, e espero que vocês dêem uma lidinha lá, e você tem que levantar todo dia e dizer a si mesmo: eu consigo. Bom dia e boa semana para todos.